Olá, povo de Deus, a paz que está a todos, aqui é o Felipe. Vou continuar aqui com o estudo da alimentação pastoral magistério da igreja de Dom Fernando Rifan. Esta é a partir de onde a gente parou. Então, vou continuar a partir daqui, né? Tive até aqui no vídeo anterior. Vou tentar ser mais breve nesse vídeo, vamos lá. Já referimos acima que, conforme legisla o direito canônico, pertence exclusivamente à autoridade da igreja determinar o que é válido e lícito na celebração, administração e recepção dos sacramentos, pois eles são os mesmos para toda a igreja e pertencem ao depósito divino. Seria, portanto, no cano 941, seria, portanto, usurpar o lugar da suprema autoridade da igreja dizer que a missa no rito urbano é inválido e ilícito e, como alguns dizem, não serve para cumprir o preceito dominical. Então, é ir contra a autoridade da igreja, é querer tomar o lugar da autoridade da igreja no magistério, dizer que a missa nova é inválida, que não serve para cumprir o preceito dominical. Há, infelizmente, alguns que pensam que o único motivo para celebrar ou assistir a missa no rito tradicional é o fato de a nova missa ser inválida, heterodoxa e, portanto, ilícita. Ora, os muitos sérios e graves motivos que demos acima são suficientes para a nossa adesão à missa tradicional, como nos concedeu a Santa Sé, sem necessitar recorrer a esse argumento que, aliás, seria falso e injusto, né, que eu já mostrou anteriormente. Em sua verdade, a justiça deve ser a nossa norma nessa luta. Somente a verdade nos fará livres. Caso contrário, estaríamos açoitando-a. Bem acertadamente escreveu um escritor católico da atualidade, Dr. Michael Davis, grande defensor da missa tradicional e de grande renome nos meios tradicionalistas. Alegações têm sido feitas dentro do movimento tradicionalista de que a nova missa não foi propriamente promulgada conforme as normas do direito canônico, de que ela não é a missa oficial da Igreja Católica e de que assistindo ela não se cumpre o preceito dominical, e de que ela é ruim, má ou mesmo intrinsecamente má. Visto que o Papa Paulo VI era um verdadeiro Papa e que o Missal de 1970 constitui o que é considerado como uma lei disciplinária universal, tais alegações são completamente insustentáveis em vista da doutrina da indefectibilidade da Igreja. Nenhum Papa verdadeiro poderia impor ou mesmo autorizar para o uso universal um rito litúrgico que fosse em si mesmo prejudicial aos fiéis. As alegações completamente sustentáveis a que me referi explicam uma atitude perturbadora que prevalece em algumas seções do movimento tradicionalista, nos quais atacar o missal de 1970 de Paulo VI parece obter prioridade sobre a conservação de 1570 de São Pio V, missal de São Pio V. Não há nenhuma esperança possível de um reconhecimento do Vaticano ser estendido a padres que sustentam essas hipóteses insustentáveis, fato que não parece perturbá-los. Nem eles parecem se perturbar com o fato de que tais teorias não são endossadas por nenhum teólogo qualificado fora do movimento tradicionalista, ou que o movimento de opinião ou que o consenso de opinião dentro do movimento os rejeita. Alguns desses padres não duvidam em imaginar que alguém não pode ser um verdadeiro tradicionalista nem aceitar que a missa nova seja má. A documentação que segue no seu livro seria suficiente para provar que, de fato, aqueles que adotam essa posição é que não podem se considerar católicos tradicionais. Pois defender que o rito sacramental aprovado pelo Romano Pontífice é mau e totalmente incompatível com o ensinamento tradicional é totalmente incompatível com o ensinamento tradicional da Igreja. Michael Davis, em 1967, tradução segunda edição do livro I Am With You, eu estou convosco sempre. É de onde ele tirou aquela citação que eu acabei de ler. Uma gravíssima advertência. Faço aqui uma pequena pausa para uma séria e grave advertência. Muitos católicos erradamente pensam, talvez com medo de caírem no liberalismo ou progressismo, que seja melhor assumir sempre a posição mais dura e radical, suspeitando de tudo e de todos. Nem sempre, porém, a posição mais dura e radical é a verdadeira, a melhor, é mais certa e mais eficaz. Fazendo uma comparação de livro filosófica, em lógica se aprende que para combater uma posição determinada deve-se lhe opor a proposição contraditória e não a contrária. Aparentemente a contrária nega mais, é mais radical. No entanto, ela pode ser tão falsa quanto aquela que quer combater, pois nega demais. Ao passo que a proposição contraditória, embora pareça que não seja tão contra, é mais eficaz, pois nega apenas o que se deve negar, e não mais do que é preciso. O padre Didier Bonneterre, da Fraternidade de São Pio X, no prólogo do seu livro, O Movimento Litúrgico, faz uma grave advertência. Gostaríamos de pôr de sobreaviso os nossos leitores quanto a uma certa moda tradicional que se propaga como uma
manifesta em nossos meios tidos como tradicionalistas. O espírito de disputa para ver quem assume a posição mais extrema, que faz buscar a qualquer preço a posição mais dura, como se a verdade de uma proposição pudesse ser influenciada num preconceito voluntarista de ser anti qualquer coisa. Muitas vezes, a posição mais radical, a posição radical que generaliza é até mais cômoda do que aquela que faz as devidas distinções. Mas nem por isso está mais de acordo com a verdade, a justiça e a honestidade, que devem pautar o nosso pensar, o nosso proceder e o nosso combate pelo bem, como dissemos acima. Muitos dos que lutam pela tradição litúrgica e doutrinal da igreja, por não guardar esses devidos limites, acabaram caindo no cisma e na heresia. Muitos dos que consideravam a nova missa em si mesma como invado herético, sacrílego, heterodoxo, não católica, pecaminosa e, portanto, ilegítimo, acabaram realmente tirando as lógicas consequências teológicas dessa posição e a aplicaram ao Papa e a todo episcopado residente no mundo, isto é, a toda igreja docente. Ou seja, tiveram que sustentar que a igreja oficialmente promulgou, conservou há décadas e oferece a todos os dias a Deus o culto ilegítimo e pecaminoso. Deve logicamente concluir que a igreja hierárquica como ela existe, hoje não é mais a igreja católica, pois caiu oficialmente no erro, e que ela apenas subsiste em um pequeno grupo do qual evidentemente eles fazem parte. Dessa argumentação absurda, ou seja, do absurdo que leva essas ideias, deve-se concluir pelo menos o oposto delas. A igreja não pode a priori e não adotou a posteriori uma missa inválida ou herética, sacrílega, heterodoxa, não católica, pecaminosa e portanto ilegítima. Então, muitos que lutam, eu tá falando assim, muitos dos tradicionalistas que lutam para preservar a tradição litúrgica, né, o rito tridentino e tudo mais, e a doutrina, a tradição doutrinal, por não guardar os devidos limites, acabar caindo na heresia, no cisma e na heresia, caíram no sede-vacantismo, né? Ou seja, muitos dos que consideram a nova missa como invada, herética, sacrílega, heterodoxa, não católica, pecaminosa e, portanto, ilegítima, tiveram que chegar ao absurdo, chegar ao extremo de negar a autoridade dos papas, do magistério da igreja que promulgou essa missa. Né? E dizer que a igreja promulgou, oferece um culto legítimo e pecaminoso. Daí tiveram que dizer que a hierarquia que existe hoje não é mais a igreja hierárquica que existe hoje não é mais a igreja católica, a igreja apostatou da fé. Enfim, alguns caem nesse absurdo, alguns falam isso. Há que se notar que a maioria das críticas radicais contra o Novos Ordo provém de pessoas inclinadas ao sede-vacantismo. Né? Você vê que os Red Thread que mete pau na missa nova, se você for para observar, eles são sede vacante e rustidos. Eles falam que reconhece o Papa como legítimo, mas vive metendo pau no Papa, nega a validade da missa nova e, consequentemente, nega a autoridade do Papa que a promulgou, nega a autoridade dos Papas seguintes que aprovam esse novo rito, que celebram esse rito. Muitos deles depois acabaram aderindo publicamente a essa posição, se não o cisma formal. O sede-vacantismo já é um cisma, uma heresia, né? E mesmo conheço alguns dos que combatiam conosco que, por caírem nesse radicalismo, perderam completamente a fé na igreja. E outros participaram da eleição de falso papa, e outros ainda que apostataram completamente da fé católica, caíram no cisma formal e na heresia. Eles pensam guardar a tradição, mas fora da igreja hierárquica. Então ele está falando que conhece pessoas assim. E combatiam com ele, que eram aliados dele. Combatiam com ele, com o sacerdote, com o pessoal lá da administração apostólica, com a Maria Vianney, né? Os abusos litúrgicos e tal, na missa nova. E por caírem por causa do radicalismo, perderam completamente a fé da igreja. Negaram o Papa, ficaram no sede-vacantismo, né? Participaram até da eleição de falsos papas. E outros ainda apostataram da fé católica, caíram em heresia, em cisma, enfim. Acham que vão guardar a tradição fora da igreja hierárquica. É para eles a grave advertência do Santo Padre Pio XII. Em erro perigoso estão, pois, aqueles que julgam poder unir-se a Cristo, a cabeça da igreja, sem aderirem fielmente a seu vigário na terra. Suprimida a cabeça visível e rompidos os vínculos visíveis da unidade, obscurecem de forma de tal maneira o corpo místico do Redentor, que não pode ser visto nem encontrado por quem procura o porto da eterna salvação. Isso aqui está citando a Mystici Corpus Christi. Deixa eu ver aqui a nota 69. É Mystici Corpus Christi, né? Número 40. Uma advertência que é. Você vê que é por sete vacantes que tá falando isso aqui, né?
Estão em perigoso erro aqueles que acham que podem estar unidos a Cristo sem estar unidos ao vigário de Cristo, né? O Papa, o representante de Cristo na Terra. E, ou seja, o Papa Pio XII, não dá para ser unido a Cristo se você está unido ao Papa. Então, não dá para ser sede vacante. Porque para ser sede vacante você tem que dizer que a igreja está sem Papa, o sede vacante, então ele acredita o quê? Que ele pode estar unido a Cristo sem estar unido ao Papa. E o Papa Pio XII está dizendo que não. Nenhum herege ou cismático em tempo algum achou que estava enganado. Sempre pensava que a igreja é que estava errada e eles certos. E se vangloriavam de terem conservado a sua doutrina. Por isso, para que ninguém se iluda pensando estar certo, por conservar coisas boas, tradicionais, mas fora da comunhão com a igreja hierárquica, lembramos as palavras de Santo Agostinho. Ninguém pode encontrar salvação a não ser na igreja católica. Fora da igreja pode-se ter tudo. Menos da salvação. Pode ter honra, pode ter sacramentos, pode-se cantar aleluia, pode-se responder amém, pode ter fé no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pregar isso também, mas nunca se pode, exceto na igreja católica, encontrar salvação. Nota número 70. Sermão, enfim, tá em latim, eu não entendo latim, mas aqui ó, a referência, a antiga citação de Santo Agostinho. É contra esse gravíssimo perigo e risco de heresia e cisma que quero alertar todos que lutam em prol da tradição católica. O magistério da igreja nos lembra a necessidade da comunhão com a hierarquia para que haja legitimidade na celebração da Santa Missa. O Papa João Paulo II nos ensina isso na sua encíclica Ecclesia da Eucaristia. Somente nesse contexto tem lugar a celebração legítima da Eucaristia e a autêntica participação dela. Então, São João Paulo II, Ecclesia da Eucaristia. Santo Inácio aqui diz que se considera legítimo só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou aquele que se encarregou, né? Carta aos Herminiotas. Então, cito Eucaristia da Eucaristia no 835. Os Herminiotas 8.1 também citado, né, no Catecismo, parágrafo 1369 do Catecismo. Cito novamente o eminente escritor católico tradicionalista Michael Davis. Poderíamos parafrasear o Papa Paulo VI e lamentar o fato de que a fumaça de Satanás penetrou no movimento tradicionalista para estrangular sua defesa da ortodoxia. Quando nos recordamos que estamos lidando com um inimigo sobrenatural de enorme astúcia e inteligência, devemos supor que ele faria tudo o que estivesse em seu poder para fragmentar e destruir aqueles grupos que têm sido mais eficazes na posição à sua destruição da igreja. Que meios mais eficazes poderia ele empregar do que tentar levá-los a cair no cisma? Fora da igreja, sua defesa da tradição se tornaria ineficaz. Uma vez que tais pessoas tenham abandonado a igreja, embora, como todos os hereges cismáticos, eles proclamem que eles constituem a verdadeira igreja, torna-se claro que só um milagre pode levá-los à compreensão de sua verdadeira situação. O orgulho que ocasionou a ruína de Satanás é evidente aqui. Há muita satisfação ligada a ser um membro do número dos eleitos que, como o padre Van der Plague recorda no seu prefácio, é sempre a mais evidente característica de uma seita. Nota 74. Aqui, Michael David, tradução da primeira edição do livro citado acima. I am with you, estou sempre contigo. 9 de julho de 86, página 13. Então, o que está dizendo que a fumaça de Satanás, ou seja, a ação do inimigo também entrou no movimento tradicionalista. Ele fala que a melhor forma que existe, né, bem mais eficaz poderia ter de... Ok, Satanás ele quer o quê? Ele quer destruir aqueles grupos daqueles que estão lutando para destruir as obras do inimigo, né? Lutando contra aquilo que vai contra a igreja. Satanás quer destruir essas pessoas, quer destruir esses grupos, essas pessoas que fazem isso. Aí o autor vai colocar aqui que meios mais eficazes a gente pode empregar, Satanás poderia empregar para destruir esses grupos do que levar eles a cair no cisma. Fazer com que eles caiam no erro de querer defender a tradição da igreja fora da igreja. E fora da igreja, essa defesa é ineficaz, né? No Antônio de Castro Maia, falando de grupos tradicionalistas, também nos previne contra esse espírito sectário exclusivista. Aceita exclusivista, seus membros foram os escolhidos, eles sabem que são poucos escolhidos. E eles, poucos são eles, e são os depositários, esses poucos são eles são depositários da verdade, sem eles não há salvação. Montocampista, 13 de abril de 83, 22 de dezembro de 85.
Então ele traz uma citação de Dom Antônio de Castro Maia que compara esses tradicionalistas, esses Red Thread, né, que tá falando de Red Thread, com seitas. Como esse mesmo autor colocou aqui, né? Que o orgulho leva a pessoa a negar o magistério, negar o Papa, enfim, cair no cisma, procurando defender a tradição. Isso é a característica mais evidente de uma seita. Porque, ou seja, é um grupo distante, é a pessoa que saiu da igreja, se separou da igreja, embora acho que está na igreja, mas se separou da igreja. Então é uma seita. Né? A respeito dos que criticam e atacam a posição da nossa administração apostólica e do seu bispo, o mesmo Dr. Michael Davis me escreveu em 2 de maio de 2004. É muito triste que haja tantos que afirmam ser tradicionalistas, que estão mais interessados em atacar outros membros do nosso movimento do que lutar pela tradição. O único e corajoso apostolado de Vossa Excelência é uma inspiração para os católicos tradicionais em todo o mundo. Eu estou seguro de que todos aqueles que amam a tradição o honram e admiram, e apreciam a imensa contribuição que Vossa Excelência tem feito pela causa que amamos. Aqueles que espalham esses maldosos rumores são apenas uma insignificante e maliciosa minoria que necessita mais de nossas orações do que da nossa condenação. Por toda a questão da legitimidade da nova missa. Então aqui o autor Michael David lamenta que existem esses que tradicionalistas que estão mais interessados em atacar outros membros do nosso movimento do que lutar para a tradição. Né? Esses radicais, que existem esses mais radicais, ele diz que né, esses mais radicais eles necessitam mais de oração do que condenação dele. Tem que se rezar para essas pessoas, realmente, né? Para que Deus abra os olhos. Voltando à questão da legitimidade da nova missa. Assim sendo, uma vez que a nova liturgia da missa foi promulgada oficial e solenemente pela Sé de Pedro, como uma lei litúrgica universal da Igreja adotada pelo Episcopado Mundial em comunhão com o Papa por quase 4 décadas, e isto é matéria ligada à fé, mas não quer dizer que mas as normas litúrgicas em si não são dogmas de fé. Mas tem relação com isso, né? Porque tem relação com a liturgia. Porque trata da liturgia. Por isso que é matéria ligada à fé, porque tem relação. Mas não que seja exatamente dogma de fé. É impossível que essa liturgia em si mesma seja herética, não católica, ilícita, pecaminosa ou mesmo prejudicial à fé. Ou seja, ter sido promulgado pelo Papa garante que ela não é contrária à fé católica. Não quer dizer que ela não possa ser alterada, não possa ser melhorada, enfim, mas ela não é contrária à fé católica. Pode ser por circunstâncias adjuntas que infelizmente muitas vezes ocorrem, mas não em si mesma tal qual foi promulgada. Afirmar o contrário é recorrer em reprovação já promulgada pelo magistério da igreja, pois é proposição censurada por ele, pelo magistério, dizer que a igreja, regida pelo Espírito Santo, possa promulgar, pelo Espírito de Deus, possa promulgar uma disciplina perigosa e prejudicial às almas. É um erro. É uma heresia falar que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, iria promulgar uma disciplina que fosse perigosa e prejudicial às almas dos fiéis, né? Vou pegar as citações que eu nota 78 e 79. O Papa Pio XII, Antônio Filho, está aqui o texto que eu não vou ler, depois quem quiser ler, né? Esse texto vai estar na descrição. 79, Papa Gregório XVI, encíclica Mirare Vos Nova. Também está aqui o texto que eu não vou ler aqui, quem quiser ler, depois leia. Pelo contrário, as leis universais da igreja são santíssimas. O Papa Pio XII, nota 80, deixa eu lá. Papa Pio XII, encíclica Mitis Corporis Christi, número 65, tá aqui, quiser, depois ler. Eu vou ler aqui. A unanimidade dos teólogos, ver abaixo do parágrafo 7, nos ensina a infalibilidade ou inerrância da Igreja nas suas leis universais, entre as quais se situam as leis litúrgicas universais. Não quer dizer que não possam ser modificadas ou melhoradas, significa que não podem conter erros contra a fé ou moral ou serem prejudiciais das almas. Ou seja, essa infalibilidade ou inerrância da Igreja nas leis litúrgicas universais garante que essas leis litúrgicas elas não são prejudiciais às almas, não são contrárias à fé. Mas elas podem ser mudadas, podem ser melhoradas. O Concílio de Trento, por exemplo, proclamou a inerrância da Vulgata, tradução feita por São Jerônimo. Não quer dizer que ela fosse perfeita, nem que não pudesse ser corrigida ou melhorada, como de fato foi em diversas passagens pela autoridade da Igreja. Ou seja,
O Concílio de Trento ter declarado que a Vulgata é inerrante não quer dizer que ela seja perfeita, que ela não possa ser melhorada. E, de fato, ela foi melhorada. Tanto que temos aí a Anel Vulgata, né? A declaração infalível do Concílio de Trento significa que ele não continha erros doutrinários. Interpretações dadas por modernistas e declarações feitas por protestantes logo no princípio da reforma litúrgica impressionaram o mundo católico e muitos pensaram ser esta é a interpretação dada a ser dada ao novo ritual da missa, mas pelo contrário, no sentido das ações e expressões litúrgicas é dada pelo magistério da Igreja. E graças a Deus, diversas interpretações posteriores do magistério corrigiram qualquer ambiguidade que pudesse existir e deram aos textos atuais e rituais o verdadeiro sentido católico e não modernista ou protestante. Ele está falando que existem interpretações modernistas, declarações feitas por protestantes, que impressionam o mundo católico e muitos acham que isso é a interpretação correta. Mas ele está dizendo que não. A interpretação correta do Missal de Paulo VI e do Vaticano II não é a interpretação dos modernistas, dos protestantes, baseada em declarações de protestantes. Não, a interpretação feita pelo magistério. Alguém poderia objetar que, mesmo havendo muitas elucidações posteriores do magistério, o texto do Novus Ordo continua o mesmo. Mas exatamente são as elucidações que precisam sentido, como ocorre com as Sagradas Escrituras, em cujo texto muitas vezes se presta a interpretações heréticas, mas que tem o sentido correto dado pelo magistério, que o faz sem modificar o texto. Aliás, essa é exatamente a diferença entre a Bíblia católica e a protestante, nos textos coincidentes, as notas explicativas com o sentido dado pelo magistério. Ou seja, está fazendo uma comparação, mesmo jeito que a Bíblia pode ser interpretada de modo errado, e é muito errado a gente vê no protestantismo, né, interpretado de forma errada, por mais que possa ser interpretado de forma errada e leve a muitas heresias e tudo mais, não quer dizer que a Bíblia em si seja ruim. Não. O que vale é a interpretação do magistério. O magistério que dá a interpretação. A Bíblia em si mesmo não é anticatólica, porque ela, de acordo com o magistério da igreja, o magistério que dá o verdadeiro sentido. E dentro, de acordo com o magistério da igreja, não é anticatólica. Do mesmo jeito é a liturgia de Paulo VI. Não é porque tem interpretações erradas, interpretações modernistas, porque tem abusos litúrgicos, que ela vai ser alguma coisa ruim, não. Do meu jeito, o que vale é a interpretação do magistério. Essa é a interpretação do magistério. São essas elucidações, essas interpretações que vão precisar do verdadeiro sentido. Não a interpretação de um modernista. Abalizada dos teólogos tradicionais confirmam. A doutrina sobre a falidade da disciplina litúrgica da igreja é ensinada unanimemente pelos teólogos católicos mais abalizados, ou seja, mais, como vamos dizer assim, mais abalizados, mais conceituados, mais conhecidos, mais, enfim, de maior reputação, né? Sem exceção de um só sequer. E é bom ressaltar que o consenso moralmente unânime dos teólogos de ponto específico de doutrina representa uma opinião certa, teológico certo, consenso moralmente unânime, ou seja, consenso unânime dos teólogos. Então, o que significa? Todos os teólogos têm a mesma posição. No ponto de doutrina. No ponto específico de doutrina. E é um sinal certo da divina tradição. A igreja deixaria de ser santa e, portanto, deixaria de ser a igreja de Cristo caso preceptuasse a todos os fiéis através da sua suprema autoridade algo contra a fé e os bons costumes. Os atos da liturgia têm um valor dogmático, são expressões do culto de Deus na igreja. Ora, a manifestação exterior do culto tem uma relação íntima com a fé. Por ser razoável, o culto não pode deixar de ser conforme a fé. Vênice e Vidal. Os romanos pontífices são infalíveis ao fazer leis universais sobre a disciplina eclesiástica, de modo que jamais estabeleça qualquer coisa contra a fé e os bons costumes, embora não atinja o supremo grau da prudência. Então, essa infalibilidade que consiste em que a igreja, no prejuízo doutrinal, nunca possa estabelecer uma lei universal, que seja contrária à fé, aos bons costumes e à salvação das almas. No entanto, em lugar algum foi prometido à igreja um sumo grau de prudência para promulgar as melhores leis para todos os tempos, lugares e circunstâncias. A igreja infalível na sua disciplina geral. Pelo termo disciplina geral, entende as leis e as práticas que pertencem à ordenação externa de toda a liturgia. Isso diz respeito aos elementos tais como o culto divino, a liturgia e as rúbricas ou a administração dos sacramentos. Se ela fosse capaz de prescrever ou de ordenar ou de tolerar em sua disciplina alguma coisa contrária à fé e aos costumes ou alguma coisa prejudicial à igreja ou nociva aos fiéis, ela falharia na sua missão divina, que seria impossível. Van Dyck Blog. A doutrina da indefectibilidade da igreja é uma consequência da promessa de Nosso Senhor São Pedro.
Sobre esta pedra ficaria minha igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Mateus 16:18. Alguns católicos, durante as tais tribulações, dizem que a missa e os sacramentos que foram destruídos pelos mais recentes ocupantes da sede de Pedro. Se essas pessoas estão corretas, significa que nosso Senhor Jesus Cristo abandonou a sua igreja. Mas isso é algo que nunca pode acontecer, pois contradiria somente a promessa de nosso Senhor, acima citada. É também possível que nosso Senhor pudesse abandonar a sua igreja, pois isso frustraria o verdadeiro fim para qual a igreja foi fundada, para ser um instrumento de Deus para a salvação das nossas almas. Se nosso Senhor abandonasse a sua igreja, as palavras a quem vos ouve me ouve seriam verdadeiras apenas para recepcionar um pequeno grupo que se considera a si mesmo como eleito, que é sempre a mais evidente característica de uma seita. Nosso Senhor não fundou uma seita, mas a igreja que é universal, isto é, católica. Eu digo que a igreja católica é uma seita no sentido que ela saiu de dentro do judaísmo. Mas Jesus fundou uma igreja independente, com autoridade hierárquica. Não um grupinho de fanáticos religiosos, digamos assim. É isso que ele está colocando. Então está aqui todas as fontes da citação que ele dá, né? Então, o que os teólogos colocam é que a igreja não poderia errar ao promulgar um rito. Não poderia promulgar um rito contra a fé, contra a salvação das almas. Né? Supor que a igreja teria feito isso, seria supor que as portas do inferno prevaleceram, que Jesus deixou de dar assistência para a igreja. E, portanto, dizer que as portas do inferno prevaleceram. Então, é uma pessoa que não dá para sustentar essa ideia de que a igreja teria promulgado um rito inválido. Então, para você negar esse rito, um rito novo, você vai ter que cair no sede vacantismo, que é uma heresia. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, já provei. Que é uma heresia. Enfim, Reguei fala que, lembrando que ele diz que o consenso moralmente unânime dos teólogos de ponto específico de doutrina representa uma opinião certa. Consenso moralmente unânime, então tem que ser todo. Se tem um que discorda, que tem uma posição diferente, então não é consenso unânime. Ele quer mostrar alguns que têm todos a mesma posição, né? Atitude e exemplo de Dom Antônio de Castro Maia. Após o concílio, Vaticano II, de 1965 a 1967, foram introduzidas algumas alterações na liturgia da missa. E Dom Antônio aceitou docemente a doutrina diocese, inclusive, esse Dom Antônio de Castro Maia, se não me engano, ele foi um bispo que participou do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. E é um bispo de missa tridentina, tradicionalista. Não é head-thread. Inclusive, a concelebração, ou era, não sei se ele já morreu, né? Inclusive, a concelebração com os padres na missa crismal de Quinta-feira Santa. Em 1969, concedendo um período de vacância para a vigência da lei, o Papa Paulo VI promulgou um novo uso de missa que não deixou de causar perplexidades em muitos católicos, inclusive em personalidades importantes como alguns cardeais da Cúria Romana que citamos acima, especialmente por causa dos abusos que vinham sendo cometidos no campo litúrgico. Com semelhantes perplexidades, Dom Antônio, antes do novo uso sem entrar em vigor, escreveu ao Papa Paulo VI explicando humilde e respeitosamente a vossa santidade. Se digne autorizar-nos a continuar no uso do missa de São Pio. Ele pediu autorização para o Papa para continuar celebrando no rito tridentino. Mas ao apresentar ao Sumo Pontífice seu pensamento a respeito do novo rito da missa, sua fidelidade e respeito pela pessoa do Santo Padre, o Papa, e pelo magistério da Igreja, características de sua vida, fizeram Dom Antônio ajuntar. Supérfluo seria acrescentar que neste passo, como já em outros de minha vida, darei cumprimento em toda a medida preceituada pelas leis da Igreja ao sagrado dever da obediência. E neste espírito, com o vosso coração de filho ardoroso e devotíssimo Papa da Santa Igreja, colherei qualquer palavra de vossa santidade sobre esse material. Então, ele foi lá, manifestou ao Papa seu pensamento, que ele achou do novo rito, mas ele falou, essa é a minha opinião, mas o que o senhor disser, eu vou aceitar. O que o senhor disser sobre a minha opinião, eu vou aceitar. Se o senhor falar que a minha opinião está errada, eu vou aceitar. Entendeu? É isso. E essa tem que ser a atitude de um católico, né? O verdadeiro espírito e pensamento de Dom Antônio não pode ser conhecido como uma fase de sua vida, por uma frase sua. Carta ou artigo seu tomado isoladamente, mas por todo o conjunto de sua vida, seus escritos, suas palavras e suas atitudes. Senão corremos o risco de falseá-lo ou interpretá-lo inadequadamente. Assim, mesmo tendo enviado ao Papa suas restrições e críticas ao novo Ordem de 69, Dom Antônio, no seu modo de agir, não considerava a nova liturgia da missa em si mesmo como heterodoxa e pecaminosa, pois ele, até 1981, como bispo diocesano, conservou nas paróquias os párocos que passaram a celebrá-la.
para os sacerdotes que a celebravam. Visitava cordialmente esses padres em suas paróquias e lá até celebrou a missa diversos populum, né? Eu acho que é a missa voltada para o povo. Assistia em muitas ocasiões. Nunca advertiu esses padres pelo fato de ter celebrado. Corrigiu os que diziam que ela não era uma missa católica, está falando da missa de Paulo VI. E instituiu ministro extraordinário da comunhão para nela atuarem. Então ele, ou seja, o Dom Antônio Castro Maia, apesar de preferir a missa tridentina, ele celebrava no rito de Paulo VI. Ele ia em missa de Paulo, ele celebrava no rito de Paulo VI, não é? Ele até instituiu o ministro extraordinário da comunhão para atuar na missa no rito de Paulo VI. Ou seja, apesar de preferir o rito tridentino, ele não tinha nada contra o rito de Paulo VI. Em si mesmo, do jeito que está no missal. Após a promulgação da nova missa, 3 de abril de 69, Dom Antônio escreveu uma carta pastoral sobre o sacrifício da missa, 12 de setembro de 69, sem tocar no assunto da nova missa. Proibiu de criticá-la publicamente e de tratar desse assunto em público. Ele não quis que se publicasse suas cartas ao Papa sobre a nova missa. Dom Antônio preferiu o combate positivo, a conservação da missa tradicional e a exaltação de seus valores, aos ataques à nova missa, que poderiam atingir a autoridade suprema da Igreja. Ou seja, ele preferiu o combate positivo, combater o que é errado, o que realmente deve ser combatido. Lutou pela missa tradicional, exaltou os seus valores, né? Mas ele preferiu isso a atacar a nova missa. Ele não atacava a nova missa, né? A validade da nova missa. Ou seja, ele preferiu fazer um combate sadio, digno, honesto, correto, que não, que não incluía atacar a validade da nova missa. De espírito reto e consciência timorata, ou seja, consciência boa, acho que é uma coisa assim, né? O Dom Antônio não teria feito ou permitido tudo isso se considerasse a nova liturgia da missa em si mesma ofensiva a Deus e que não pudesse, em hipótese alguma, ser assistida ou ser celebrada. Ou seja, ele não teria tido essa atitude de submeter a autoridade da igreja, de não atacar a validade da missa nova, de até celebrar a missa nova, se ele achasse que essa missa nova fosse inválida. Se ele achasse que essa missa não pudesse ser celebrada. Semelhantemente, deve-se recordar que o cardeal Ottaviani, mesmo tendo apresentado ao Papa suas restrições ao novo ordem de missa, celebrava a missa no rito novo. Isso até sua morte, igualmente os cardeais Ratzinger, Papa Bento XVI, Antonelli e não acima citados. Então, são todos cardeais que, apesar de terem restrições, de terem suas críticas ao novo rito, celebravam o novo rito. Eles não negavam a validade do novo rito. Então, as referências, né, nas citações, tá tudo aqui, né? Então, acho que vou até. Não lembro até qual número, deixa eu ver aqui. Até 95. Então vai até aqui. Aqui 90 até 95, todas as referências que eu. Né, citado nessa parte aqui, a partir daqui. Até aqui. Então é isso, eu vou parar por aqui, para não ficar longo demais. Até que não ficou tão longo. Então, gente, se você gostou, quiser buscar do católico que eu ponho no meu canal, aqui na lista de canais, na aba de canais da comunidade do meu canal, tem uma sugestão de outros canais católicos, de outros canais que eu gosto, que eu recomendo, que eu indico, né? Aí se você quiser conhecer, você clica no logo, no nome. E as pessoas se inscrevem, não se inscrevem, mas são ótimos canais católicos, com excelente conteúdo católico, para quem quiser formação católica, aprender mais sobre a apologética católica, etc. Tá aqui, né? Aqui as indicações. Então, era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixa like, compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações se não tiver ativado. E me segue no Instagram se ainda não me segue, né? @msfcatólico, vou deixar o link na descrição. Então é isso, até a próxima. Tchau.